mas vou me prender menos no texto hoje. E o objetivo fundamental vai ser a gente conseguir visualizar algumas práticas. Quer dizer, né, o que está sendo realizado por aí que muitas vezes a gente não vê. E a gente não vê por quê, gente? Isso é uma coisa muito séria que eu acho que a gente precisa retomar. Apareceu a aula passada muito forte, eu não lembro quem colocou, e eu penso que seja uma questão central, né? Que é o quê? Qual é o papel da teoria, a importância da teoria para a prática? Para a prática. Porque afinal é disso que a gente está falando aqui, né? E o Paulo Freire nos ajuda demais nisso, assim, muito. Obviamente, concordo com tudo que vocês falaram, o texto dele é um texto difícil, escrito para lideranças, não é escrito para qualquer pessoa ler, apesar de que ele tinha a intenção de que qualquer pessoa lesse, né, o texto. No entanto, não é possível, né, qualquer pessoa ler. Bom, e aí é interessante a gente entender, né, a gente pensar um pouco sobre, né, a gente discutir que a teoria, por ela mesma, ela não é um troço fácil, tranquilo, gostoso, né? O próprio ato de ler, lembra aquele livrinho dele sobre o ato de ler? É fenomenal. E lá ele fala muito isso, né? O ato de ler, ele é uma autoviolência. Olha só que interessante isso, né? Então, essa relação com a teoria e entre a teoria e a prática é muito importante a gente refletir, né? E como que é uma autoviolência, o ato de ler? Por quê, né? Porque é justamente a partir da leitura e da reflexão que a leitura desperta que a gente vai compreendendo estruturas de domínio, estruturas de dominação, e muitas vezes, e aí o Paulo Freire é fundamental, né? Muitas vezes a gente percebe essas estruturas em nós mesmos, em nós mesmas. E isso é dolorido demais, né? Porque a gente começa, mesmo eu que estou na luta, etc., né? Eu gosto muito de falar isso, né? Eu não preciso nem falar, né? A minha imagem hoje já mostra, por eu ser branco, hétero, cis, etc., isso já traz uma série de opressões só por isso, né? No domínio geral aí. Né? No geral, então, apareço no evento, as pessoas, em alguns eventos, obviamente, alguns ambientes de militância, as pessoas já categorizam, né, dentro disso tudo, né? Olha lá, né? E aí, o que vai desdizer isso? O que consegue fazer com que eu consiga, de fato, trazer toda essa teoria que eu tenho para a prática? É a prática, o próprio movimento da praxis, né? Eu ia fazer uma pergunta, eu esqueci. Se vocês quiserem colocar no chat, quem aqui foi na manifestação dia 29? Manifestação que disse por si mesma, né? E a gente sabe que a manifestação, ela é uma prática também, ela é uma prática de resistência por ela mesma. Por quê? E o Paulo Freire diz algumas coisas sobre as manifestações, e uma delas eu trouxe aqui para a gente ver. Essa daqui foi a última entrevista dele, né, se eu não me engano, gravada. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Então, essa coisa da pedagogia da marcha, né, e da marcha, o movimento que a gente vê aparente, ele é precedido, né, anterior a ele, a uma teoria, necessariamente. Né? O Paulo Freire, ele diz que para que o movimento social popular, né, para que as transformações aconteçam, necessariamente é fundamental que haja um projeto. E esse projeto ele é um projeto teórico. Então, vejam, a importância da teoria, em última instância, gente, é justamente compreender toda essa armação, né? Compreender as estruturas de domínio, de opressão, para poder, então, reagir contra elas, para poder, então, transformá-las. Né? Se a gente não entende, a gente não tem como transformar. Né? Então, isso eu acho que é um ponto bastante importante. Né? Quais são esses projetos? E isso é que tem me inquietado muito. Né? A gente estava falando na outra semana para puxar essa discussão sobre democracia, e acho que o que o Hugo vai trazer agora dos diversos, enfim, movimentos e iniciativas populares aí, né, em vários lugares. É muito importante a gente entender que essas experiências, elas são bem-sucedidas
porque você tem uma relação entre meio e fim, você sabe onde é que você quer chegar, e aí você cria a estratégia para chegar nesse lugar. Eu não acho que nós sejamos incapazes de criar estratégias para chegar onde nós queremos. O problema é que talvez seja que a gente esteja patinando justamente no desenho do que a gente deseja. Eu pensando no nosso grupo aqui. O nosso grupo aqui, com certeza, teria uma proposta comum para onde nós queremos chegar, como chegar e por que chegar. Eu me pergunto, eu fico pensando que parece que quando chega no poder, a coisa muda. Então, eu acho que a preocupação é maior. Então, não é um poder a serviço do povo ou construído com o povo. Eu gosto de lembrar muito do Frei Beto, quando ele esteve no governo, essa reflexão ele trouxe em um dos seus livros, não lembro agora o nome, né, que ele dizia o seguinte, que independente de ter alcançado o poder, entendi que a população, eu gostei muito da palavra do Paulo Freire aqui, quando ele falou andarilhagem, né, é rico quando ele traz essa palavra forte, que o movimento popular, a construção da democracia, eu acho que ela é constante, tanto é que ele fala, eu quero ver o povo na rua até chegar a minha morte. Um povo que vai para a rua, ele quis entender assim, um povo que vai para a rua, como andarilhagem, de que vai lutando pelo direito, pela democracia. A Kátia falou um negócio que a gente comentou a aula passada e que eu acho que é uma ênfase, né? Que é o quê? A condição material da existência. Quer dizer, todo mundo precisa do mínimo para poder ter uma vida mais ou menos digna para sobreviver. Essa é a condição material, né? A gente precisa ter um trabalho de onde a gente vai tirar dinheiro para poder viver. Eu vou mostrar para vocês um site, vocês devem ter visto aí pelos grupos essa semana, o MTST colocou, que é o site Contrate Quem Luta. Viram isso? Todos os trabalhadores e trabalhadoras do MTST estão aqui cadastrados. Sim. Legal, né? Eu vi! Você viu? Muito legal. Que legal. Muito legal. Então aqui tem as E profissões sem cobrar e tal. nada, né? E aí você clica Eu aqui até e você acessei. contrata. Você contrata essas pessoas. Quer dizer, então, mas isso Hugo, daqui, vou fazer uma gente, ponderação, Hugo. A gente tinha falado sobre isso num dos encontros que a gente teve, não sobre isso exatamente, né? Mas a gente tinha chamado a atenção há um tempo já, acho que em 2 ou 3 momentos a gente falou sobre a questão da aproximação das pessoas com as igrejas e do papel que as igrejas passaram a cumprir na empregabilidade, em dar uma assistência, né? E que muitas vezes a esquerda, imagina, um bando de que não tem noção do que está fazendo lá, etc. e tal, e negligencia o quanto essas pessoas acabam encontrando acolhida, né? E uma iniciativa como essa mostra que a questão é essa, você começa a perceber a importância de criação de laços objetivos, né? Que as pessoas, de fato, possam encontrar no movimento possibilidades concretas, que é o que a UNAS faz também, e, ao mesmo tempo, quando você fala do Exército Zapatista, também, porque essas pessoas têm educação, têm onde morar, tem um Estado ali. Ou seja, você está falando de vida, né? De produção e reprodução da vida. Isso é muito importante. E aí, por fim, eu gostaria de ouvi-los e ouvi-las também, se vocês quiserem falar, obviamente. A única coisa, e nos diz o Paulo Freire, a única coisa capaz de manter essa pessoa que ela não dê um passo no sentido de que, bom, agora eu tenho um emprego, a minha família tem condições, então eu vou ter condições de arrumar um outro emprego melhor numa empresa capitalista e chuta toda essa história, né? Com Paulo Freire a gente aprende, se essa pessoa teve, de fato, nesse movimento, uma educação libertadora, né, é muito mais difícil dela sair do movimento e dela poder devolver para o movimento aquilo que o movimento propiciou a ela, né? E essa educação libertadora, ela se faz por onde? Por vínculo, né, gente? Por afeto, né? E por participação e construção popular conjunta, né? Sem isso não tem. Eu estou aqui pensando nessa questão da macropolítica e da micropolítica, sabe? Eu não sei se é muita viagem, mas em Heliópolis a gente tem
enfim, a gente tem algumas experiências muito interessantes, assim, né? Muito ricas nesse sentido, da marcha e da estética, né? Então, a gente tem uma caminhada pela paz que a gente faz há 23 anos, que foi virando um movimento que articula escolas, que articula projetos socioeducacionais, né? Os CCAs, todos os projetos da UNAS estão ali muito envolvidos. E tem o Paulo Freire, ele traz aí, né, nesse vídeo que o Hugo mostrou no começo, essa questão pedagógica da marcha, né, que é a grande questão desse movimento que acontece em Heliópolis, que ir com as crianças para a rua, e aí a gente tem marcha desde a educação infantil, né, a gente tem a mini caminhada, a caminhadinha, que são as crianças da creche, os bebês, a gente construiu um carrinho, com rodinha de carrinho de feira, para levar os bebês para essa mini marcha. Aí a gente tem a marcha dos trabalhadores que estudam na EJA, né, que saem à noite. E aí a gente tem a grande caminhada, né, que é esse momento que reúne todo mundo, e são mais de 10 mil pessoas entrando nas vielas, né, e as pessoas colocam pano branco na janela, e as pessoas colocam girassol, que é o símbolo da caminhada, porque tem essa questão, né, por que o girassol, né? O girassol, ele busca a luz, ele se gruda um no outro para buscar a luz, né? Então, todos esses símbolos trabalhados ali pedagogicamente também, desde da mais da primeira infância, né? Então, eu acho que... Mas aí eu fico muito mexida quando eu penso nisso, porque a gente trabalha tanto para isso acontecer, né? São reuniões todas as semanas, articulando escola, fazendo visita, criando essas conexões e esses símbolos e produzindo tudo isso tudo dá muito trabalho. E o que mais dá trabalho, na verdade, é trazer essa discussão macro para esses momentos micro, sabe? No território. Então, como é que a gente fala de política com criança bem pequena? Como é que a gente convence o professor de que o trabalho dele é um trabalho eminentemente político, né? E que as questões do território é o currículo que a escola precisa trabalhar. Como é que a gente faz com que as pessoas trabalhem juntas, façam planejamento de ações juntas e ocupem a rua juntas, né? A gente costuma dizer que é uma aula pública ali uma vez por ano, mas para chegar nessa aula pública tem todo ali um processo de planejamento, de construção, de pautas que vão sendo trazidas. Eu lembro que teve uma das caminhadas que um CCA parceiros, estava discutindo com as crianças a questão do lixo, né, que é uma questão muito séria em Heliópolis, essa gestão dos resíduos, né, porque todo mundo fazendo autoconstrução, e é entulho, e não tem calçada, enfim, né, então a questão do lixo sempre aparece como uma demanda importante na comunidade, que tem a ver com esses produtos do capitalismo total, né. E aí eu lembro que um dos CCAs estava trabalhando isso com as crianças, e eles fizeram toda uma conexão com os garis. E aí no dia da caminhada, os garis foram junto com as crianças, vestidos de gari, sabe? Vestidos com seus uniformes de trabalho, levantando a vassoura ali em cima. Então tinha ali as crianças com adereços, mas os trabalhadores com uniformes, né? Fazendo essa marcha, que era uma grande aula. Então, assim, são muitas as experiências, sabe, que eu acho que a gente tem, que são muito ricas e muito importantes. E aí eu fico pensando, sempre fica uma sensação de falta, porque parece que a gente faz tão pouquinho, né, que a gente está falando do micro, e fazendo a micropolítica o tempo inteiro, e como é que a gente pensa numa esquerda ampla? Porque a gente fala assim, MTST, né, a gente fala MST, Exército Zapatista, parece que é um negócio que está tão ali longe da gente, mas será que a gente, em alguma escala, a gente já não faz isso também, né? E será que a gente não precisa dizer isso para a gente mesmo e pensar, poxa, tá nascendo um negócio aqui, quer dizer, tá nascendo não, já tem 23 anos, tem uma puta história, né? Como é que dá visibilidade para isso? Como é que como é que a gente faz com que todo mundo que participe, acho que essa talvez seja a grande preocupação nesse momento, entenda do que está participando,